que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Cristo, Cristo, a esperança
Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial e sobre as nossas famílias. Que manhã abençoada. Gostaria de continuar a falar sobre relacionamento. A gente já falou sobre os elementos do relacionamento, nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a criação. A gente falou sobre a compreensão de si, a gente falou sobre a compreensão do próximo, a abertura de si, respeito de diferença de personalidade, lidar com as emoções, né, sobre os elementos que atrapalham, que desconstroem um relacionamento, sobre os elementos que edificam e constroem um relacionamento. E hoje eu gostaria de falar sobre comunicação. E antes de nós entrarmos, né, e pensar um pouco sobre comunicação, eu gostaria de ler a palavra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Aqui está falando que nós somos a carta de Cristo, né? Quando Paulo ele menciona essa carta, ele se refere à carta de recomendação. O que será essa carta de recomendação? Será aquela evidência que valida o ministério de Paulo. E ele está dizendo que o que valida o ministério de Paulo não são cartas, né, escritas com pena, né, com tinta, mas são a vida de vocês. Né? Vocês são cartas de Cristo. Ele está dizendo aos irmãos da igreja em Corinto. Né? E essa mensagem para nós hoje, nós somos carta de Cristo. Nós somos a carta do Senhor, a carta enviada por Cristo, né, para expressar o Evangelho, para transmitir a mensagem do Evangelho aos nossos próximos e às pessoas que nós conhecemos. E isso foi escrito com o Espírito do Deus vivo, né, e gravado em nossos corações. Não foi escrito com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Né, ele escreveu e ainda escreve hoje em nossas vidas, né, em nós que somos carta, né? Ele grava isso em nossos corações, em corações humanos e não em tábuas de pedra. No final eu vou voltar para esse versículo de novo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a comunicação. A comunicação é um ato de troca de pensamentos, emoções, informações, experiências, intenções, significados e tudo mais, através de um contato mútuo para a formação de um relacionamento racional e dinâmico. Né? Essa é a definição da comunicação. E a comunicação, ela tem 5 elementos básicos. Né? Quando a gente pensa em comunicação, a gente pode pensar em 5 elementos básicos que formam a comunicação, que é o remetente, aquele que transmite a mensagem, aquele que envia, né, o enviador da mensagem, tem o canal da mensagem, a maneira pela qual a mensagem é transmitida, a forma como ela é transmitida está relacionado a isso. Tem a própria mensagem, aí tem o receptor, né, que recebe essa mensagem, e tem um efeito que isso causa quando o receptor ele recebe essa mensagem, ele processa essa mensagem, então tem um efeito que isso causa, né? E então através dessa troca de mensagem mútua, então, vai se formando a comunicação. Então, pensando nesses elementos, a gente pode ver que Deus, que Cristo nos envia, né, como carta. Né? Deus nos envia como carta, né, conforme Paulo disse. Né? E nós somos o canal da mensagem, porque nós somos carta. Né? Então, uma coisa que a gente pode pensar é como eu vou transmitir essa mensagem? Como eu vou transmitir essa mensagem que Cristo está enviando através de mim? E o receptor serão os nossos familiares, os nossos próximos, os nossos colegas, as pessoas que a gente vai encontrando, presencialmente ou virtualmente. Né? E então a gente tem que compreender essa mensagem. É muito importante compreender essa mensagem de Cristo, meditar nela, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem de que Deus nos criou com propósito para glorificá-lo, né? Toda a narrativa, né? Da ação de Deus para com o seu povo Israel e com a humanidade também,
né? Como Jesus foi enviado para morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar e para nos salvar, não só nos salvar, mas também para que nós pudéssemos fazer parte do povo de Deus, para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, né? A mensagem do perdão em Deus, da esperança em Deus, da vida eterna, né? E no efeito que isso pode causar, né? E isso depende de como nós agimos, né? O que nós vamos transmitir como mensagem. Se eu vou transmitir algo inspirado em Deus, ou a palavra de Deus, ou inspirado na palavra de Deus, ou se eu vou transmitir coisas que vêm do meu coração, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu posso optar por como eu vou agir, que mensagem eu vou transmitir através da minha ação, da minha reação, né? Isso causa efeitos diferentes, né? Um outro exemplo é que Deus ele enviou o Filho, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, está escrito lá em João 1, né? Deus mandou o próprio Filho, o próprio Deus se encarnou aqui na Terra para nos transmitir essa mensagem para toda a humanidade, né? Primeiro para Israel, para os seus, né? E depois para todos que nele crerem, né? E a gente pode ver inúmeras passagens de Jesus citando, por exemplo, como em João 5,37, ele dizendo, o Pai me enviou, né? E ele também diz, não falo por mim, João 15,5, mas eu lhe disse tudo que o Pai me disse. Então, Jesus não falava por si só. Ele falava aquilo que o Pai transmitia. Ele fazia o que o Pai havia enviado ele a fazer, né? E ele foi obediente até a obediência de morte, né? Então, ele se humilhou por Deus, por nós, né? Ele se humilhou em favor de nós, e aí Deus o exaltou, né? Ele foi exaltado por Deus, né? Então esse é o nosso maior exemplo, né? De uma pessoa de comunicação, tá certo? De comunicação. Agora eu gostaria de pensando nesses elementos, eu vou refletir um pouco sobre remetente, canal, mensagem, receptor e tudo mais, mas hoje eu vou falar, vou me limitar mais em pensar no âmbito de casal, de família, porque a gente está justamente falando sobre essa série sobre né, casamento, família, relacionamento e tal. Então, pensando sobre o remetente, né, aquele que envia a mensagem. Então, é muito importante a gente ver quem que é o remetente, quem que está enviando a mensagem, né? Então, dependendo de quem for, a gente tem uma relevância, né, sobre isso, né? Se alguém importante para a gente, né, presta muito mais atenção na mensagem, no que a pessoa quer comunicar. Porque o remetente é alguém importante para a gente, é alguém relevante para a gente, né? E aí a gente pode pensar também na credibilidade, né? Muitas vezes a gente tem a credibilidade por alguma instituição. Hoje em dia, só dar credibilidade pela instituição em si já não é tão valorizado como há algumas décadas atrás, né? Por exemplo, o governo está falando, a Organização Mundial de Saúde está falando alguma coisa, né? O pessoal presta atenção, mas, né, eles dizem, eles depois falam para usar máscara, depois para não usar máscara, enfim. Aí o pessoal perde um pouco a credibilidade, né? Mas primeiro dá uma atenção, porque é uma Organização Mundial de Saúde, né? Afinal não é qualquer instituição, mas depois tem os atos também, né? Que comprovam ou não a credibilidade, né? O conhecimento, títulos, né? Título acadêmico, cargo de igreja, enfim, essas coisas. Uma outra coisa que acaba dando relevância e credibilidade é a proximidade. Quando um amigo fala, ele não é especialista de coisa nenhuma, mas quando ele fala, isso é bom para a saúde, a gente presta atenção, não é? E esse efeito, ele acontece nas mídias sociais também, né? A pessoa nem sabe que você existe, mas você está seguindo aquele youtuber, aquele perfil no Instagram e tal, e quando ele diz alguma coisa, mesmo não sendo da área dele, você sente como se um amigo estivesse dizendo para você, né? Então, isso acaba
afetando no seu julgamento. Você dá muito mais credibilidade para aquilo por causa desse tipo de proximidade. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá bom? Especialmente em casos de mídia social. Sabe aquela notícia que manda pelo WhatsApp? Né? A gente tem que conferir, né? Ver as fontes, ver se é certo mesmo, saber diferir opinião de ato, de fato, né? Diferir opinião de fato, né? Isso é muito importante. E a gente também precisa entender qual que é a intenção do que a pessoa está dizendo, né? Dependendo do que a pessoa diz e como a pessoa diz, a gente consegue discernir o que a pessoa está dizendo, né? Por exemplo, uma vez eu vi numa palestra, ele é presbítero, né, de uma igreja coreana, ele é médico também, e ele dá muitas palestras, né, mundialmente, assim, dentro das colônias coreanas, né, mas ele dá muita palestra sobre relacionamento, sobre casamento, ele escreveu alguns livros e tal. Uma coisa que ele dizia que, pelo menos para mim fez muito sentido, a mulher, ela fala muita besteira. Calma, mulheres, deixa eu explicar. A mulher, ela fala muita besteira. O que isso quer dizer? É que ela expressa muito mais através de palavras, né? Então, tem vezes que ela está frustrada ou ela está angustiada e ela expressa isso com palavras. Às vezes ela vai reclamar, fazer uma reclamação e tal, e às vezes ela faz críticas duras, né, ao marido, né, muito duras. Mas quando vai verificar, ela não tinha intenção de dizer aquilo. Sabe, o que ela realmente queria fazer é desabafar, sabe? Ela queria, de alguma maneira, lidar com todo esse estresse que ela estava tendo, ou por alguma questão familiar, por causa de uma questão de relacionamento, tudo mais. Mas a gente tem que saber, o homem, né, o marido, tem que saber ouvir bem isso, né? Às vezes a gente quer dar solução para as mulheres, né? Elas voltam do trabalho, falam do chefe, falam do colega, não sei o que lá, e o homem, o que ele quer fazer? Resolver logo o problema, né? Não, é só fazer assim e tal, e acabou. Por que você está assim, né? Mas a gente não entende que as mulheres, elas não querem que você resolva o problema, elas querem desabafar, né? Então, por exemplo, as piores críticas que eu ouvi da minha vida foram da minha esposa. A minha esposa sabe disso, eu falo para ela abertamente. E se eu desse ouvido a tudo que ela falou, se eu levasse a sério tudo que ela falou, isso acabaria comigo, sabe? A minha autoestima, tudo mais. Eu seria o pior pai do mundo, o pior marido, o pior pastor, o pior ser humano da face da terra, né? Mas quando ela disse essas coisas, depois que a poeira baixou e tal, e eu fui perguntar, ela não queria realmente dizer aquilo, mas tinha toda a intenção por trás de desabafar, de falar, né? Então, a gente tem que saber relevar essas coisas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a mulher, ela tem alguma sensibilidade que o homem não tem, né? Agora eu vou falar para vocês, né? Muitas vezes ela enxerga coisas que o homem não consegue enxergar dentro da família, dentro do relacionamento. Por isso que muitas vezes, né, DR, né, na discussão de relacionamento, quem toma a iniciativa é a mulher, né? E muitas vezes a gente, né, os homens, querem fugir disso. Só que aí nessas horas a gente precisa ouvir com atenção e levar a sério. A gente precisa levar a sério, porque às vezes a gente não compreende a gravidade das coisas que as mulheres estão falando, né? Isso acontece muito na minha família. Um exemplo que o Timothy Keller, né, ele escreveu um livro sobre casamento, um dos melhores livros que eu já li sobre casamento, aliás. Mas ele fala de um episódio que a mulher dele, ela chegou a quebrar a xícara, né, para mostrar a gravidade do que ela estava querendo dizer. E depois ele conversou com ela, depois que a poeira baixou, né, ele falou, agora eu entendi a gravidade da situação. Ele falou que realmente teve que acontecer isso para que ele entendesse a gravidade do que ela estava dizendo, né? O Timothy Keller falando isso, o pastor Timothy Keller. Mas
Aí ele falou, né, mas você acha que exagerou isso, né? Foi uma coisa muito emocional, muito passiva. Aí ela falou, na verdade foi calculado, porque eram pires, né, de xícaras que já tinham quebrado. Então, ela tacou 2 pires no chão, assim, né? E o pastor se assustou com isso. Mas, enfim, não espere que chegue a esse ponto, sabe? A gente precisa ouvir as nossas mulheres. Em geral, os homens, eles veem coisas grandes, né? Eles não são muito minuciosos, né, em termos gerais. As mulheres, elas são mais sensíveis, elas são mais minuciosas, então elas conseguem enxergar coisas que o homem não consegue enxergar. Então, quando você vê que o remetente, né, tá dizendo alguma coisa, a gente tem que averiguar, né, qual que é a intenção dela, por que ela está dizendo isso, né, qual que é a gravidade disso que ela está dizendo. E nós, como remetentes também, nós precisamos averiguar a nossa intenção quando a gente diz alguma coisa, né? O que eu quero, onde eu quero chegar com isso, né? E que efeito isso pode causar, né? Tiago 1,19 falam assim: entendam isso, meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar, né? Uma ilustração que muitos pregadores dizem, né, é que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? É interessante que a gente tem o dobro de número de ouvidos, né, com relação à boca, né, para ouvir mais, né? Sejam tardios para falar, para se irar. Sejam tardios, mas prontos para ouvir, né? Então, a gente precisa, antes de falar, antes de querer comunicar alguma coisa, a gente precisa refletir isso. E principalmente à luz da palavra do Senhor, né? Porque somos carta de Cristo. É necessário averiguar a percepção, né? Depois que nós dizemos alguma coisa, é muito importante a gente conferir se foi ouvido, né? Conferir se causou algum efeito, que tipo de efeito causou. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente não quer dizer aquilo, mas a pessoa entende de uma outra maneira. A gente queria dizer uma coisa, mas a pessoa entende outra coisa. E eu acho que, como eu falei com essa intenção, ela entendeu isso, mas não entendeu isso, né? Muitas vezes a outra pessoa entendeu de outra maneira. Então eu preciso averiguar se realmente a pessoa entendeu o que eu quis dizer, qual foi a minha intenção. Isso é muito importante numa comunicação. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor dizendo que tinham 2 idosos casais, né, conversando, e o senhor, né, o marido estava falando uma coisa assim para a mulher, só que ela não estava ouvindo. Então ele repetiu umas 3 vezes, falando cada vez mais alto, né? E como ela não ouvia, ele foi se aproximando. Aí na última vez que ele falou, né, ele falou no ouvido dela, aí ela virou assim: eu já respondi para você, você que não está ouvindo, né? Entenderam? Ele achou que ele não estava ouvindo a resposta dela, então ele achou que ela não estava ouvindo, mas na verdade ele que não estava ouvindo a resposta dela, né? Então é importante a gente conferir isso, né? O que foi transmitido, o que a pessoa entendeu com isso, né? A gente não tem como ter controle sobre o efeito da nossa mensagem, não tem, mas tem como a gente averiguar isso, tem como a gente certificar de que o que realmente a gente queria dizer foi comunicado, né? E mais uma vez, né, fazendo uma autoavaliação, né, se essa intenção que eu tenho realmente é uma intenção que edifica, realmente é uma intenção que constrói o relacionamento, né, que edifica a outra pessoa, né? E isso é muito importante a gente averiguar também, tá certo? Agora, falando sobre o canal de comunicação, né? Hoje em dia a gente está nesse isolamento físico, né? Então a gente fala muito através de meios, né, da internet, né? Ou por celular, por mensagem, via Zoom e assim por diante, né? Mas uma coisa que a gente precisa compreender é o impacto da linguagem não expressa por palavras ditas, né? Mas a outra linguagem, a linguagem corporal, a linguagem sensorial, ela é responsável por 85% do que está sendo enviado, da mensagem que está sendo enviada, né? Tem impacto em 85%.
né? Dizem os estudiosos, né? Por exemplo, imagens visuais, né? A expressão facial, né? É diferente eu falar oi, ou eu falar oi, né? Não só a minha palavra, mas o tom de voz, oi, 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 né? Dependendo de como eu vou fazer isso, isso comunica diferentes coisas, né? O olhar, né? Fala oi, né? Oi, né? É muito diferente, né? A vestimenta, né? Como eu vou me vestir, a linguagem corporal, né? Às vezes eu posso ser mais agressivo, né? Ou eu posso estar mais tímido, mais acanhado, né? E assim por diante, né? Isso também é importante. A gente precisa saber disso, né? Que isso é importante. Por exemplo, quando eu vou chamar o meu filho, eu falo, Davi, né? É de um jeito, mas você fala, Davi, né? já comunica uma outra coisa, né? E ele reage diferente também, dependendo de como eu chamo ele, né? E isso é importante, a gente precisa considerar essas coisas, né? Então, a forma de tato, né? Também é uma maneira de comunicar, né? Um abraço, um aperto de mão, né? Um beijo, né? Um beijo na bochecha, um beijo na testa, enfim. Isso também comunica, né? A forma olfativa também, por exemplo, usar perfume, né? Usar desodorante, né? E tem a forma emocional também, né? Tem toda a emoção que é carregada, né? Nessa maneira que a gente transmite a mensagem. Então, por exemplo, é muito importante a gente considerar isso, né? Às vezes, o cônjuge faz uma crítica, né? A esposa, ou fala de alguma coisa, mas dependendo do tom de voz, né? Por exemplo, faz de conta, o marido pediu para a esposa trazer, sei lá, pediu uma xícara de café. Só que a esposa não trouxe. Aí ele vai lá e pergunta, você lembra que eu pedi a xícara de café? Né? Você não disse que ia trazer? O que aconteceu? Né? Isso pode ser comunicado de diversas maneiras. Você não disse que ia trazer a xícara de café? O que aconteceu? Né? Já é uma maneira. Outra maneira é chegar e falar assim, lembra que eu falei que... lembra que eu pedi a xícara de café? Você pode fazer? Né? Já são maneiras completamente diferentes. Né? Então, isso a gente precisa considerar. Muitas vezes, briga por causa disso. Né? Depende do jeito que fala, o marido se sente desrespeitado, a mulher não se sente acolhida ou amada. Né? E é muito importante a gente fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de como a gente faz isso. Tem um pastor de uma outra igreja que eu servi, que tinha tempos em que ele gravava as suas conversas, né, para ele refletir sobre como ele falava, como ele comunicava. Ele chegou até a isso, né, uma coisa muito minuciosa, né, muito meticulosa, mas enfim, a gente precisa refletir sobre como que eu estou transmitindo, qual canal de comunicação eu estou usando, né? E também tem a questão da distância física no momento de diálogo, né? Por exemplo, eu tenho um espaço de intimidade que seria de 0 a 45 centímetros, né? É uma coisa bem próxima, bem íntima, né? Uma conversa com amigos bem íntimos ou com um casal ou pai e filha, assim por diante. Tem um espaço individual de 45 centímetros a 120 centímetros, mais ou menos. Então, esse é o espaço individual, né? Então, quando fala isolamento social, né? Então, falam para ter, dependendo do ambiente, ter 1 metro, 2 metros de distância, né? É justamente para não haver contaminação. Então, o espaço individual seria de 45 a 120 centímetros. Então, o espaço social de 120 a 360 centímetros. Espaço público, né? De 360 centímetros para mais, né? Então, geralmente, quando no culto, por exemplo, né? Quando o pregador está dizendo e assim por diante, né? O espaço público, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar também, né?
precisa considerar também. Então, por exemplo, você quer falar uma coisa para o seu filho, você vai dar um comando para o seu filho, é muito diferente como ele reage quando você está falando de outro cômodo, né? Às vezes tem alguma pressa, alguma coisa assim, enfim, tem várias circunstâncias, mas em geral é muito diferente quando você está no quarto e você fala para o seu filho que está na sala, né? Davi, traz alguma coisa, né? O Davi, faz isso, vai escovar dente. É muito diferente o jeito que ele reage com quando você chega perto, você olha nos olhos dele e fala, Davi, vamos escovar os dentes? Né? O tempo de resposta dos meus filhos, por exemplo, é muito diferente. Né? Quando você vai falar com o seu marido ou sua esposa, né, de repente ela está na cozinha, você na sala ou vice-versa, e aí você fala... por exemplo, eu estou falando da sala e ela está lavando louça. Né? Óbvio que vai atrapalhar a comunicação, vai ter o ruído da torneira aberta e tudo mais. Né? Então, é muito importante a gente considerar isso no momento da comunicação. Tá? Agora, pensando sobre a mensagem, né? A gente precisa compreender a mensagem do que está sendo dito. Né? Como nós somos carta de Cristo, nós precisamos compreender o Evangelho. Cada vez mais e mais nós precisamos compreender o Evangelho. O Evangelho é muito simples. Né? Ele é muito simples. Qualquer pessoa pode entender. Até uma criança de 3 anos de idade consegue compreender. Mas ela tem uma profundidade muito grande. E quanto mais meditamos no Evangelho, na palavra do Senhor, mais e mais temos conhecimento de Deus, né? Que é infinito. Né? E é maravilhoso, isso é bom para a gente. Né? Isso é uma coisa agradável para a gente à medida que a gente vai submetendo à vontade de Deus. Né? E a questão eu vou expressar o que está dentro de mim, né? Ou eu vou expressar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, né? A ponto de dividir alma e espírito, né? E as intenções do nosso coração. Então a gente precisa compreender, quando eu vou expressar algo para minha esposa, para os meus filhos, eu vou expressar da minha opinião, eu vou expressar algo que pode... É lógico que eu não estou querendo dizer que vai virar ameba, né? A fé não é irracional, pelo contrário, a fé é racional, mas ela vai além da razão, inclusive, né? A minha intenção, ela é inspirada na palavra de Deus, né? A minha intenção é inspirada no amor de Cristo, na justiça de Cristo. É muito diferente você repreender o filho falando, por exemplo, você me magoou. Né? É um jeito de falar. Você pode expressar isso também, mas também nós precisamos pensar sobre o linguajar. Né? Que tipo de linguajar eu tenho usado na conversa com meu marido, com minha esposa? Às vezes, quando a gente tem muita intimidade, a gente acaba sendo desrespeitoso contra a pessoa e a gente nem percebe. Né? Mas quanto mais nós nos aproximamos, nós precisamos ser muito mais respeitosos. Precisamos ser muito mais respeitosos no jeito de falar. Né? Tem o linguajar do amor. 1 Coríntios 13 diz, mesmo que fale as línguas dos anjos, se não tiver amor, será como um sino que retina. Não vai ter significado nenhum. Por mais que diga a língua dos anjos, se não tiver amor. Então, a linguagem do amor. Né? A linguagem, ela fala muito sobre a cultura, ela expressa a cultura e ela acaba ajudando a moldar o jeito que eu penso, a estrutura do pensamento. Isso é muito importante. Por exemplo, no inglês tem uma expressão que é lack of something, né, que quer dizer a ausência de alguma coisa. Né? Por exemplo, there's lack of food in home. Por exemplo, tem ausência de comida em casa. É muito estranho. A primeira vez que eu vi essa expressão, como assim tem ausência? Simplesmente não tem, né? Como é que fala que tem ausência? Então, é uma estrutura de pensamento que é diferente. Por exemplo, na língua coreana ou asiática, né, tem uma maneira que você trata os adultos, alguém superior, tem uma maneira que você fala com seus amigos, né, um linguajar mais íntimo, né, e isso faz parte da gramática oficial. Né. No português também tem essa diferenciação, mas a gente não faz, por exemplo, se referir a outra pessoa como senhor ou como você, né, dependendo da idade, mas aqui isso não é tão claro assim, né, não é tão
dividido, porque as pessoas são mais... acaba sendo uma coisa mais intimista, né? Então, a gente vê como a cultura é moldada pelo linguajar. Por isso que nós precisamos pensar no nosso linguajar. Em Efésios 5, fala assim, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Como? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma linguagem celestial, que o povo celestial deve fazer. Né? Agradecer, saber agradecer de coração. Né? Quando a gente começa a pensar nos motivos de agradecimento a cada dia, é impressionante como transforma o nosso jeito de enxergar as coisas. Faz esse exercício por uma semana. Escreve 3 a 5 motivos de agradecimento. Né? Do seu marido, dos seus filhos. Né? Escreve isso, né? Da nossa comunidade. Escreve. Você vai ver como isso vai transformar o seu jeito de enxergar as coisas. Né? Isso vai transformar o seu linguajar. Né? Aí, se der, tenta fazer, sabe, na leitura diária da palavra, né? Tenta incluir isso, motivos de agradecimento, né? Meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, motivos de agradecimento. Né? E isso vai transformar o seu linguajar e assim por diante. Né? Tem os níveis de conversação, tem aquela conversa de elevador, que... Né? Tem 2 pessoas que não se conhecem, entram, bom dia, né? Aí fica uma coisa meio estranha, né? Meio awkward, assim. Fala, o dia tá lindo hoje, né? É tipo, é o nível de cumprimento, assim, o nível de elevador, né? Aí depois tem um nível, dependendo de quem fala, tem 4 ou 5 níveis, né? Mas aí tem um nível de constatação de fatos, né? A gente menciona alguma coisa, aconteceu, você viu que saiu no noticiário? Pois é. Né? Falar de outras coisas, não é uma coisa pessoal, né? Falar de alguma notícia, né? Resultado de futebol, por exemplo. Né? Aí tem um outro nível, um pouco mais fundo, que é expressar ideias e juízos. Né? Nossa, você viu que saiu no noticiário? Nossa, isso não pode acontecer, não sei o que lá. Então, aí começa a expressar algum tipo de ideia, algum tipo de juízo, né? Aí tem um nível mais fundo, que é você expressa os seus sentimentos e emoções. Eu me senti assim com relação a isso que aconteceu. Né? Choveu ontem, eu me molhei todo. Né? Por exemplo, uma conversa de elevador, né? Uma constatação de fatos, e aí, nossa... puxa, podia ter um sistema melhor de esgoto para não ter alagamento, essas coisas. A gente pode falar esse tipo de ideias e juízos, e aí eu posso expressar o meu sentimento. Eu fiquei tão frustrado com o que aconteceu. Eu tinha eu tinha uma entrevista de emprego e deu tudo errado, né? E eu fiquei muito frustrado porque eu estava esperando, mas eu fiquei preso no trânsito, eu acabei perdendo o encontro, não sei o que lá. Então é um nível mais profundo, né, de expressar sentimentos e emoções. Aí tem mais um nível mais profundo, que é uma conversa aberta e honesta, né? Expressar sonhos, angústias, intenções, né? Sem o medo de juízo de valores. Falar abertamente. Né? É um nível mais profundo. Né? Eu gostaria que vocês fizessem um exercício, que fizéssemos um exercício de pensar qual o nível de conversa que eu tenho tido com o meu cônjuge ultimamente. Né? Quais desses 5 níveis? Né? Só uma constatação de fatos? Eu tenho expressado meus sentimentos? Eu tenho expressado o que está no meu coração realmente com honestidade? Né? E é muito importante a gente aprofundar o nosso nível de conversa. Inclusive com os filhos também. Quais são as últimas coisas que você tem conversado com seus filhos? É tipo, você estudou? Fez a tarefa? Foi bem na prova? Ou é alguma coisa mais profunda? Né? Então, isso é importante. Né? Isso tudo transmite uma mensagem. Né? Isso fala de coração para coração. Pode falar de coração para coração, dependendo do nível que você está. Tá bom? E o receptor
né? Tem que ouvir ativamente, isso é muito importante, né? Tem um comediante, o Thiago Carmona, ele faz uma brincadeira, né? Ele fala como os homens têm que ouvir as mulheres, né? Ele toca o violão e tal, e é mais ou menos assim que os homens têm que ouvir as mulheres. Eu não tô com o violão aqui, mas seria alguma coisa assim. Seria alguma coisa assim. Ele fica alguns minutos assim, né? Mas a gente ouvir ativamente. A gente precisa ouvir as mulheres. É muito interessante, porque muitas vezes o homem expressa, isso nem em todos os casos, mas muitas vezes o homem expressa a intimidade de forma mais física, né? Ele quer um beijo, um abraço, quer ter o relacionamento sexual, né? Um marido. Só que a mulher, ela expressa a sua intimidade falando, né? Ela se sente ouvida, ela se sente amada quando ela é ouvida, né? Ela se sente amada quando ela é ouvida, né? Isso é muito interessante, né? Ela tem a satisfação da sua intimidade, de estar com o seu cônjuge pela conversa, por meio do diálogo franco, né? Então, a gente precisa considerar isso, né? Por exemplo, os homens, uma dica para os homens, né? Na vez passada eu dei uma dica para as mulheres, né? Dica para os homens, né? Não pense nas preliminares só alguns minutos antes, né, do ato em si, mas pensa um dia antes. Leva uma caixa de bombom para sua esposa, seja gentil com ela, né? Não só um dia antes, 2 dias antes, sabe? Às vezes a gente não dá crédito e quer retirar, né? Não pode, né? Não faz sentido. A gente tem que ir acumulando crédito, entendeu? Né? Mas também, mulheres, não vai pensar, o meu marido está mudando de atitude, acho que ele quer alguma coisa. Também não, também já é demais, né? Mas, enfim, fica uma dica, hashtag fica a dica. A gente tem que reagir ao que está sendo dito, né? Como eu falei anteriormente, né? Muitas vezes a mulher, ela fala da boca para fora, mas tem vezes que o que ela fala é muito importante, inclusive para ela é muito importante. Então a gente tem que ouvir ativamente, né? A maneira que eu estou ouvindo diz algo também, né? Deixar o celular na mesa ou em outro lugar, né? Por exemplo, numa conversa de família, né? Olhar no olho, né? Evitar de levar dispositivo, né? Para a mesa, né? Conversar mesmo, conversa com seus filhos, independente da idade, né? Conversa, né? Um grande momento de diálogo é um momento em que está tendo a refeição, né? Muitos momentos, muitos cenários em que Jesus está tendo comunhão íntima é momento de refeição com os discípulos, com outras pessoas também, né? Isso é muito importante, né? E uma grande dica, né, para ouvir de modo ativo é repetir o que o outro está dizendo. Por exemplo, assim, você queria dizer que você ficou chateado por causa disso, disso, disso. Repetir com as palavras da outra pessoa e esperar confirmação, né? Isso é muito importante para a gente compreender a mensagem que a pessoa quer transmitir para a gente, né? Para ter um diálogo, e inclusive quando o diálogo é muito difícil, quando é sobre uma coisa muito delicada, uma coisa muito pesada, é muito importante a gente fazer esse follow-up, esse verificar, você quis dizer isso, isso, isso. Deixa eu ver se eu entendi, então você queria dizer isso, isso. Muitas vezes a gente ouve já pensando no que eu vou falar, no que eu vou retrucar, né? A gente está vivendo em extremidades, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas qual que é o problema? O diálogo é muito raso. O diálogo é muito raso e muitas vezes quem está numa extremidade não quer ouvir o que o outro quer dizer. Coloca rótulo, já faz pré-julgamento, age com presunção e não tem um diálogo verdadeiro, né? Mas quando tem um diálogo de verdade, puxa, o quão a gente pode ganhar, sabe? Isso é essencial para a gente conseguir lidar com as crises dentro da família, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. O diálogo é imprescindível, né? É extremamente importante,
né? E é importante a gente ter uma empatia também, né? Talvez eu não compreenda o que você está sentindo pelo que você está passando, mas eu me simpatizo com você, eu compartilho dessa dor, né? Isso é muito importante. A melhor coisa a fazer no momento de luto é ficar com a pessoa. Às vezes ficar falando atrapalha. Então a melhor coisa é ficar em silêncio, né? Inclusive mais uma dica para os homens: quando as mulheres, você vê que ela está desabafando, fica quieto. Mesmo quando ela te critica, fica quieto, né? Tem uma cena num filme chamado O Sorriso de Mona Lisa. Acho que, se eu não me engano, a protagonista era Julia Roberts, né? Tem uma cena quase no final do filme. Não é spoiler porque já é um filme antigo, tá? Não antigo, mas já é um filme que passou faz acho que uns 15 anos que eu assisti. Mas tem uma cena em que tem duas amigas. Na verdade, tem várias amigas, né? E uma amiga começa a criticar muito a outra amiga. Ela fala muito forte, ela ofende, ela chega a ofender, ela faz acusações. Só que a maneira que a outra amiga reagiu, assim, marcou. Para mim, valeu o filme por essa cena, né? A outra amiga, ela ouvindo tudo isso, ela foi lá e deu um abraço. Porque ela sentiu, ela compreendeu o que a outra pessoa estava passando. Toda a dificuldade que ela estava passando. E ela entendeu que as críticas que ela fazia não era com relação a ela, mas era uma maneira de expressar toda essa dor, toda essa angústia que a outra pessoa, a mensageira, né, que a remetente estava passando. Então ela foi lá e deu um abraço, né, e resolveu isso com um abraço, né. Então é muito importante a gente ter essa empatia. É muito importante ouvir ativamente, mas manter o silêncio nessas horas, né. Muitas vezes eu senti Deus falando, como que Deus falando no meu coração: Daniel, você perdeu a oportunidade de ficar em silêncio nas conversas que eu tinha com a minha esposa. Eu queria arguir, eu queria estar certo, né? Eu queria vencer a discussão, mas era uma coisa vazia, né? O importante não é você estar certo, é a gente construir um relacionamento saudável, um relacionamento bíblico, né? Tem coisa que a gente tem que brigar por aquilo, né? Mas tem coisa que a gente não precisa vencer essa batalha, sabe? A gente precisa vencer a guerra, não uma batalha só. E por fim, o efeito, né? A gente precisa conferir esse efeito. A mensagem realmente foi ouvida? A pessoa entendeu o que eu queria dizer? Já ouviu coisa do tipo: mas eu não disse para você? E a outra pessoa fica tipo: quando você disse? Né? Pode ser que a outra pessoa tenha esquecido, mas pode ser que a pessoa não ouviu o que você disse ou não entendeu o que você queria dizer. Então é importante a gente verificar. Não é ser chato quando alguém está conferindo alguma coisa, né? Os homens, né? Não sei se você já ouviu isso, mas mulher, não precisa repetir isso, né? Eu vou consertar, né? Não precisa repetir. Você fica repetindo toda hora, né? Não precisa ficar repetindo todos os meses que eu vou consertar. Né? Você já ouviu esse tipo de coisa, né? Não sei se só em casa que isso acontece, mas a gente precisa, enfim, a gente precisa conferir, né? E a gente precisa ver se houve falha na comunicação, né? Às vezes a gente culpa outra pessoa por causa da falha da comunicação, mas o agente ativo sou eu, lembra disso? Eu sou o agente ativo da comunicação, então se eu tenho alguma coisa errada, é muito importante, por exemplo, numa briga, né? Assim, com calma, quando, né? Quando a poeira baixar, né? Conversar. Num momento de crise, toma cuidado para não tomar ações, principalmente ações importantes, quando você está com raiva, com medo ou nervoso, né? Eu, por exemplo, eu fico estúpido quando eu fico nervoso. Fico extremamente estúpido. Depois eu fico com vergonha de mim mesmo, né? Eu nunca falei isso para ninguém, mas estou dizendo para vocês, né? É um nível profundo de comunicação, né? Mas com calma, né? Depois conversa com a pessoa, né? É muito importante
você verbalizar o que você sentiu, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Pergunta, o que aconteceu? Como você sentiu com isso, né? Como você reagiu? Por que você reagiu assim dessa maneira, né? E então, comunicar, né? Pedir perdão, né? Pelo que você fez de errado, né? Palavras que podem resolver todo tipo de conflito dentro de um casal. Me perdoe, eu errei, né? Mas de verdade. Mas o que você fez de errado? Não sei, mas eu errei. Não esse tipo de pedir perdão, mas eu realmente reconheci. Não, peço perdão, eu errei. Segunda coisa, com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, eu vou tentar não cometer esse mesmo erro, né? E eu perdoo você. Então, muitas vezes, eu mesmo, quando eu tive problemas, a gente briga, né? O pastor também briga, né? Mas muitas vezes eu tive que reconhecer o meu erro. A primeira coisa que eu tive que fazer é, não, você tem razão com isso e isso. Teve até momentos que eu disse, eu não gostei do jeito que você falou, mas é verdade o que você disse. Eu reconheço, mas tem isso que eu não gostei, que eu não concordo, né? Então, ter essa conversa é muito importante, né? Ter esse diálogo, né? E aí tem uma comunicação, né? É uma coisa mútua, recíproca, né? Uma coisa dinâmica, né? E tem várias maneiras de comunicar, né? Inclusive, falando dessa questão de crise no casamento, uma das melhores, a melhor coisa numa briga é fazer as pazes, né? Eu costumo repetir isso várias vezes, né? É um dos motes que eu tenho, né? A melhor parte da briga é fazer as pazes, né? Então, como marca de fazer as pazes, né? Pode, não sei, dar um presente, não para substituir o problema, né? Toma cuidado, mas um abraço, um afago, né? Uma conversa mais com ternura, né? Isso é importante, né? Às vezes sair para comer, né? Meio que comemorar as pazes, entendeu? De diversas maneiras, isso é importante também. E concluindo, né? Nós somos a carta de Cristo, né? Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Lembrem que nós somos carta de Cristo, né? Dependendo de como nós agimos, dependendo da mensagem que nós transmitimos aos nossos familiares, aos nossos cônjuges, aos nossos próximos, as pessoas vão ter uma ideia, uma imagem de quem é Cristo, do remetente, daquele que está enviando a mensagem. Então é muito importante a gente avaliar o que a gente está passando para as pessoas. E por que Paulo ele tem essa confiança de que os membros de Corinto são a carta de Cristo? Não pelo trabalho bom, excelente que Paulo tinha feito, mas sim, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Porque Deus está agindo nas nossas vidas. Porque Deus ele nos inspira, porque Deus ele derrama da sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo, né, nos enche, nos completa, porque o Espírito Santo está agindo em nós e através de nós. Por isso que é muito importante nós irmos até Cristo, né? Nós como família, como casal, nós nos aproximarmos de Cristo. Isso é extremamente importante. Não só para fazer dar certo o nosso relacionamento, mas porque nós temos um propósito de transmitir a mensagem de Cristo para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confiou a mensagem do Evangelho, a mensagem mais preciosa da face da terra, de toda a face da terra, de todo o universo. E nós, como cartas de Cristo, que nós possamos transmitir a mensagem correta. Não o fato de que nós somos perfeitos, mas pelo contrário, que nós
recebemos a misericórdia do Senhor, que nós recebemos o perdão do Senhor, que Deus está agindo em nós e apesar da nossa pequenez, apesar das nossas falhas, o Senhor age em nós e através de nós. Senhor, eu peço que o Senhor restaure os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos quebrados dentro da família que possam ser restabelecidos entre pais e filhos, entre cônjuges. Eu peço que o Senhor derrame da sua misericórdia, da sua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos comunicar a mensagem correta da maneira correta, Senhor. Que nós tenhamos empatia, que nós tenhamos a relevância, que nós possamos ser relevantes uns para os outros e assim considerar aqueles que estão conosco, Pai. Derrama da sua graça, edifica e fortalece as nossas famílias, de modo que a Igreja Povo Celestial seja edificada e seja fortalecida. Que nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação, que o guiar do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, sobre as suas famílias, sobre os seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. É isso aí, irmãos, permaneçam firmes até que nós possamos nos encontrar novamente, nos abraçar novamente, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é bom.